Gente, sobre os sonhos. Cheguei em casa, tô fazendo nada, sextou, eu falei, quer saber? Eu vou gravar antes de estudar. O que que acontece? Eu vi que a galera no último vídeo comentou, ai, queremos saber, que massa, né? Sei lá, 4 pessoas comentaram nesse sentido. E então eu vou gravar, eu vou contar pra vocês. Eu vou começar logo com um que foi muito assim, foi muito detalhe num sonho. Eu morava em Brasília na época, com o meu irmão. Eu fiz faculdade em Brasília, né? E aí meus pais moravam em outro lugar, em outro estado. E aí um belo dia, de segunda pra terça-feira, isso foi em 2015, faz 10 anos, meu Deus, 10 anos. De segunda pra terça-feira eu sonhei que meu pai chegava lá em casa com a roupa do trabalho dele, e aí ele falava assim, oi minha filha, e era uma surpresa, oi pai, eu recebia, ele abraçava ele entrava lá em casa e aí ele falava assim, ele começava a perguntar, como é que tá na faculdade? E na época eu falava, nossa, eu tive aula de Direito Civil, foi muito bom, e não sei o quê. Toda animada, contando do meu dia, da minha faculdade, como é que tava, né? A gente sentava na sala e a gente conversava e tal, e era um sonho muito gostoso. Aí corta para. Terça-feira o sonho foi tão vivo que eu sentei na mesa, abri lá o computador, escrevi um e-mail pra ele, 7 da manhã, 7 da manhã. Eu escrevi um e-mail pra ele, falei, pai, sonhei com você, sonhei isso com você e tal e tal. Pensando assim hoje em dia, né? Nossa, por que que eu não mandei um WhatsApp? Eu acho que na época meu pai não usava, eu não sei. 10 anos atrás. E aí eu mandei um e-mail. Daí que eu mandei, detalhei o e-mail e tal e fui viver minha vida, né? Quando deu umas 10 da manhã, minha mãe me liga. Minha filha, como é que tá a casa? Eu falei, tá lá, tá normal, já tava na rua, tava fazendo no estágio, e depois eu ia pra faculdade, enfim. Eu falei, mãe, tá lá, não garanto muita coisa não e tal. Por quê? Não, porque o seu pai, neste exato momento, tá viajando pra Brasília. Como assim? Ela porque o chefe dele, que ia dar uma palestra lá e tal, quebrou a perna e teve que ser socorrido. Um negócio assim, gente. Os detalhes eu não vou lembrar, tá? Mas eu sei que meu pai precisou substituir o chefe dele. Do nada, nem ele sabia. Aí nisso eu falei, meu Deus, como assim, né? E aí que eu lembro que eu, no meio da tarde, não sei como é que foi, eu comprei umas comidas depois, eu levei pra casa. Quando foi à noite, quem é que toca a campainha? Meu pai. Com a roupa do trabalho dele, exatamente, gente, como eu tinha sonhado. Eu abracei ele e falei, pai, uma coisa, você leu o seu e-mail hoje? Aí ele, não tive nem tempo, não tinha lido. Falei, pois abra aí o teu e-mail, vai ler teu e-mail. Aí ele, meu Deus do céu. Eu falei, cara, eu sonhei isso de ontem pra hoje, que você ia chegar aqui. Ai, meu Deus, foi surreal esse sonho assim. Ali eu vi que Deus falava comigo, sabe, em sonhos. A partir dali eu senti muito forte isso. Eu já tive outro sonho também que eu não posso revelar muito, mas assim, eu tava muito errada. E nisso não foi bem um sonho. Eu tive, na realidade, eu acordei ouvindo a voz de uma mulher no meu ouvido. É meio bizarro isso, assim, pra algumas pessoas, tá? Mas Deus falou. Eu ia fazer uma coisa, que eu não vou falar o que é. E eu ouvi essa mulher falando pra eu não fazer essa coisa. Na época eu não era convertida, foi em 2014. Eu me converti em 2015, foi antes ainda. Eu ouvi essa mulher falando e eu falei, cara, a única vez que isso aconteceu na minha vida, tá? E aí eu fiz essa coisa. Eu acordei com aquela voz, eu falei, não, quer saber? Isso é da minha cabeça e tal, eu vou fazer. Eu fiz, gente, eu me lasquei. Eu queria dar detalhes, eu não posso, mas assim, eu me lasquei tanto, 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 que a vontade era de sumir, assim. Mas foi uma coisa bem tensa. Eu creio que foi o Senhor me avisando pra eu não fazer, e ainda assim, eu desobedeci na época e eu me lasquei, né? Tá, esse aí foi um, que eu não posso dar muitos detalhes, então acaba nem tendo tanta graça. Outro, que eu vou abrir aqui, eu acho que nem minha família sabe disso. Eu sonhei, porque assim, eu me formei em 2016. Na época que eu tava me formando, eu namorava, né? Um namoro de quase 3 anos. Eu passei no AB no 9º semestre. E aí, cara, eu fiquei muito ocupada, né? Porque a gente sabe que finzinho de faculdade é bem punk. Então era o AB, estudando para o AB e fazendo monografia. No 10º semestre, quase me formando, eu tive um sonho. Eu sonhei que o meu namorado da época estava me traindo. Ele andava na rua e
ele puxava 2, 3 mulheres, assim, no meio da rua e puxava e tal. E essa época eu já tava muito firme no Senhor, assim, sabe? Buscando, assim, bastante, eu orava muito e tal. Quando eu sonhei isso, eu fui falar com ele. Falei, ó, eu sonhei isso, isso e isso. Aí ele falou, não, isso é da sua cabeça, né? Aquele papo de sempre, que o povo joga. Aí eu, não, mas eu sonhei. Beleza, massa. Fiquei pra mim o sonho e falei, Deus vai me mostrar. Deus vai me mostrar. Nisso eu lendo a palavra, Deus me deu, depois de 2 semanas, né? Uma segunda-feira eu lendo a Bíblia em Malaquias, cara. Até hoje eu não sei onde em Malaquias, mas eu lembro que tinha lá adultério. Quando eu li adultério, veio uma flecha no meu coração, assim, puf, adultério. Eu falei, caramba, alguma coisa vai acontecer. Quando foi no finzinho da tarde, da segunda-feira, uma grande amiga dele começa a me mandar mensagem. Eu preciso falar com você e tal, eu não tô conseguindo sair de casa, antes de falar com você, eu preciso falar com você. Eu falei, fale, minha filha, o que foi? Aí ela, fulano tá te traindo. E ela contou o rolo, desceu o rolo, tá. E no sonho, e tipo assim, foi exatamente como tava no sonho, tá? Não era só com uma pessoa, era uma bagaceira só, eu descobri. E, enfim, o final vocês já devem imaginar, né? E o Senhor já tinha me revelado. Deus revela. Tem um versículo que fala, Amós 3,7, que é: não há nada que o Senhor teu Deus não faça sem antes revelar aos teus servos, os profetas. Então ele revela. Outro sonho, assim, muito, cara, muito sinistro, foi ano passado. Esse daí eu fiquei em desobediência. Foi ano passado, pra vocês verem. No sonho, eu tava numa empresa, porque eu trabalhava no passado numa empresa de tecnologia, né? Então, eu, no trabalho, como eu disse aqui já em outros vídeos, se alguém tá acompanhando, vocês vão saber que eu tava deslanchando muito nessa empresa. Eu ganhei 2 prêmios importantes. E assim, modéstia à parte, sabe? Mas isso era relevante lá dentro. Assim, ano passado, gente, pra mim, eu não queria mais concurso, tá? Minha vida era na tecnologia. Nisso eu tive um sonho muito real na Páscoa do ano passado, exatamente um ano atrás, cara. Eu tive um sonho que eu estava na empresa, 2 colegas do meu trabalho, eles estavam falando sobre concurso. E aí, eu falei assim, gente, vocês estão loucos e tal, vocês vão de concurso aqui, o chefe vai ver. E eles, não tem problema não, vamos colocar provas antigas, sistema e tal. Aí eu, meu Deus, vocês são loucos, né? Eu saía dessa movimentação, andava um pouco, sentava no banco, tinha um senhor que ele usava uma aliança. Eu sentava do lado dele, quando eu sentava, ele me beijava aqui, ó. Aí eu via a aliança dele e me assustava e levantava, tipo, oi, que isso? Aí ele tirava a aliança e falava assim, não tem problema nenhum. Aí tirava a aliança. Nisso eu levantava, assustada, caminhava mais um pouco, entrava numa sala. Cara, isso aqui pra mim me pega. Entrava numa sala. Aí, quando eu entrava nessa salinha, tinha um homem, gente, de cabeça branca, barba branca. E ele olhava pra mim e ele perguntava, de onde você veio? Aí eu respondia na minha cabeça, eu não falava, eu respondia aqui. Do direito. Aqui, eu nem falava. Aí ele, pois bem, é de onde você veio, que é pra onde você tem que voltar. E aí, quando ele falava isso, eu começava a chorar. Eu chorava, eu não quero concurso, eu não quero mais, eu não quero. Porque, assim, foi traumatizante, né, os anos que eu estudei. Eu, não quero. Aí ele falava coisas lindas depois. Ele falava, no mesmo dia da tua prova vai ser o teu festejar. Falava grandes coisas, assim. Parecia até um filme de tantas frases perfeitas. Eu lembro que eu acordei aquilo impregnado em mim. Porém, meio que sem entender o que tinha acontecido. Eu tinha dormido na casa da minha tia, que ela é super cheia do Espírito Santo. E aí eu acordei, eu falei pra ela o sonho, ela ficou ali e tal, em oração. Quando foi de tardezinha, apareceu do nada, como era feriado, né? Uma esposa de um pastor e tal. E minha tia começou a me cutucar. Michele, conta teu sonho pra ela. Eu, não, que besteira, nada. Ela, Michele, conta teu sonho pra ela, porque ela tem o dom da interpretação de sonhos. Aí eu, ela insistiu tanto, gente, que eu acabei contando. Quando eu contei esse sonho, essa mulher desceu o rolo, assim, ela falou, cara, Deus tá falando que você tá nessa empresa, mas não é pra você parar de estudar, é pra você continuar estudando. Ele tá falando que essa área aí, ela vai te trair. A qualquer momento, você tá achando aí, talvez, ela nem sabia da minha vida, mas você tá achando, mas essa área vai te trair. Assim como aquele cara que tirou a aliança, a qualquer momento essa área pode te trair. Na minha linha que você entrou, o ancião representa o próprio Deus. Aí ela começou a falar versículos, gente, que até hoje eu não lembro direito.
Mas ela falou, Deus tá falando que no mesmo dia da festa ele vai ser teu festejar. E um dia ele vai mudar tudo, sabe? Aí ele começou a falar e eu, caramba. E na época eu sabia que eu tinha que voltar a estudar, mas ano passado eu não consegui voltar a estudar. Eu não estudei, eu tava em desobediência. Até esse ano eu estava em desobediência, eu tinha consciência disso. Mas o Senhor já tinha me alertado um ano atrás que já era pra eu estar estudando, entendeu? Eu sei que parece assim, não foi ipsis literis esse, mas foi Deus me dá muitos sinais também através de sonhos. Outro tipo de sonho, geralmente eu anoto, então eu fui aqui buscar. É que Deus me dá também é me mostrando, por exemplo, tentações, né? Que é como o inimigo vem me tentar. Então teve um que eu sonhei com algumas tentações e no sonho não valia a pena. Eu caí na tentação, então eu já acordo alerta, assim, sabe? Pra orar contra aquilo e tal. Lá atrás também o Senhor já me mostrou falsidade e amizade. Teve uma pessoa que hoje eu converso com ela ainda, mas não é aquela coisa mais, né? Porque a gente perdoa e tal, mas também eu não tenho tanta proximidade. Mas na época o Senhor me mostrou que eu sonhei com cobras, assim, né? Era dentro da amizade, sabe? Deus me mostrou que existia falsidade ali. E realmente as atitudes dela, tipo, condiziam com aquele sonho, assim. Era muita, sabe? Aquelas pessoas, assim, meio que vem, que vai, que fala, depois fala mal e enfim, ri de você pelas costas. Tem tanta coisa, né? Mas na época a gente era muito próximo e Deus me mostrou em sonho. Gente, eu preciso lembrar de outros, mas os que eu lembrei agora foram esses. Se eu lembrar de outros, eu comento com vocês. Assim, é surreal, tá? Uma coisa que eu quero ressaltar. Nem todo sonho provém de Deus, infelizmente. Nem todo sonho provém de Deus. A gente precisa saber discernir, tá? Hoje em dia eu fico alerta com tudo que eu sonho, então eu anoto e tal, eu observo, né? Tem alguns sonhos que me perseguem, que eu lembrei agora, que caramba. Assim, se eu botar aqui nos meus notes do celular, vão aparecer vários. Que basicamente sonhos com dentes. Dentes apodrecendo da minha boca, dentes caindo, dentes amolecidos, ou pessoas arrancando meus dentes. E aí, quando você bota no Google, eu não confio nesses significados do Google, não, tá? Nem recomendo. Porque ele fala que é morte física. E sempre que eu sonhei, nunca ninguém morreu. Mas, geralmente, logo em seguida, quando eu sonho com dentes, eu passo por alguma tribulação. Então, putz, eu tenho um temor lascado. Quando eu sonho com dente, eu já sei que tá vindo coisa. Então, ou é questões familiares, E, assim, esse daí é recorrente. É um sonho que é punk pra mim. Quando eu sonho, eu já tremo nas bases, sabe? Eu fico, putz, velho, o que tá vindo aí? É como se fosse uma preparação, sabe? Ó, prepara que tá vindo chumbo. E é de diversos lugares, assim, diversos lados. Mas, geralmente, não é fácil, não é simples. Faz tempo que eu não sonho com isso, graças a Deus, né? Mas, cara, sério, já tive, assim, mais de 8, 9 sonhos sobre dentes. Né? Tipo, amolecendo, aí do nada no sonho o dente cai. Ou então, tipo, eu sem dente nenhum aqui embaixo. É horrível esse sonho aí, não quero. Não quero mais, Senhor, por favor. Jesus! E Deus já me mostrou também sobre a vida de outras pessoas, em sonhos, sabe? De eu acordar e mandar mensagem e a pessoa falar, nossa, caramba, isso foi a resposta de Deus. Meu Deus, é porque eu não lembro agora, mas Deus já me deu também sonhos de outras pessoas. Enfim, Deus é fiel, né? Mas a gente precisa saber discernir, tem que ter um cuidado nisso. Então, eu lembro quando eu tinha 20 e poucos anos, esse me pegou. Hoje eu tenho 31, né? Pasmem, não parece, mas eu tenho, gente. Nem eu acredito. Nem eu acredito que eu tenho 31. Mas enfim, somos jovens e é isso aí. Quando eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, eu sonhei que eu ia morrer com 30 e poucos anos. E eu lembro que eu acordei desesperada. Eu falei, caramba, eu vou morrer, meu Deus, eu vou morrer jovem, eu não vou cumprir meus sonhos, né? Acordei muito desesperada. E aí, naquele mesmo dia, Deus é tão fiel, velho. Deus é tão fiel. Que Deus usou a boca de outra mulher. Isso é mistério, tá? Ó, tem um versículo que fala, as coisas de Deus são mistério para esse mundo. As pessoas não discernem, só discernem pelo Espírito. Eu, na época, eu pensei que o sonho vinha dele. Mas eu fiquei desesperada e fui orar. Do nada, uma irmã da igreja é usada para falar, olha, o teu sonho que você teve essa noite, Deus fala que não é dele, que não é ele que te mandou esse sonho, né? Então o inimigo, infelizmente, também ataca pelos sonhos. Por isso que a gente precisa vigiar, tá? Precisa vigiar. Mas assim, gente, são muitas histórias,
E eu louvo a Deus porque ele se revela, ele fala mesmo, ele traz revelação. Se você quer, não é só eu, não. Deus derrama sobre você também. Peça a ele sonhos, peça a ele mais intimidade, que sem dúvidas vai acontecer. Viu, galera? Um beijo. Eu vou nessa. Eu tenho outros vídeos pra soltar aqui, cara. Eu preciso parar e editar. Por exemplo, minha mesa chegou, quero mostrar pra vocês. O restinho da minha viagem com meus amigos. Cara, vocês vão gostar. E tem outro fato aqui que eu vou jogar aqui. Se alguém ficar até o fim, comenta aí. O que vocês acham, né? Tem o meu grande amigo meu, o Lucas. Ele tá no meu pé pra eu criar um Instagram relacionado com esse YouTube. Pra eu ter mais proximidade com vocês e, tipo assim, botar coisas do meu dia a dia que aqui não tem tempo de eu ficar mostrando, sabe? Coisas simples, assim, galera, vou estudar agora, 6 da manhã, vocês me olhando lá, descabelada, sabe? Entre outras coisas, sabe? Aí eu tô um pouco resistente, mas inscrita nesse canal, não sei o nome dela, mas ela comentou pedindo meu Instagram. Se você tá assistindo, um beijo grande. E você foi usada por Deus pra me dar uma lapada na cara, porque ele tem insistido isso comigo, sei lá, há 10 dias e eu tô negando. E aí do nada seu comentário veio e Deus falou comigo como uma flecha. Então pelo visto eu vou ter que criar um Instagram, mesmo sem querer, tá? Mas é com propósito, então vai ser destinado a esse canal aqui, pra quem quiser ter um pouco mais de proximidade comigo, sei lá. Se você se identificar um pouco comigo, eu vou ver se eu crio, eu vou criar vergonha na cara, gente, porque eu tô relutante quanto a isso, velho, de verdade. Tô relutante, mas assim, talvez seja bom, né? E tudo que vem de Deus é bom, então vamos crer que vai ser bom. E é isso aí. Comenta aqui se você gostou dos sonhos, se você já teve sonhos, suas experiências com sonhos. Eu sei que muitas pessoas têm muitos sonhos, assim, que acontece, que Deus revela mesmo. Eu quero saber. Comenta, curte e se inscreve aí, galera. Um beijo. Tchau, tchau.